Pai, o que o Senhor quer que eu fale para as pessoas hoje? Isso é o que eu perguntei a Deus ontem, e ele me respondeu: fale sobre o meu espírito. E foi por isso que ontem mesmo eu postei a indicação daquele livro que eu li há alguns anos atrás. E eu indico muito que vocês leiam, mas a partir de hoje eu vou começar a falar aqui mais sobre o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, o nosso Criador, Jesus, o nosso Salvador, e o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Entende? Mas não existe só um único Deus? Sim, existe só um único Deus Pai, Deus Filho e um único Deus Espírito Santo. O egoísmo, gente, é terreno, o céu trabalha em conjunto. Podemos perceber isso lá em Gênesis, na criação do homem. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aprendemos melhor após a vinda de Jesus Cristo, pois ele ensina a respeito do Pai e do Espírito Santo. Tá lá em Lucas, capítulo 2, versículos 41 em diante. Eu vou ler aqui rapidinho com vocês. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à procura. Versículo 49, presta atenção. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? E outro versículo muito famoso que Jesus fala a respeito de Deus Pai é na oração do Pai Nosso. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 9, Jesus diz: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele fala: Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, o nosso Criador é o nosso Deus Pai. É isso que Jesus está sempre ensinando. Jesus é o nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus. Vemos isso lá em Mateus no capítulo 16. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado pela carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Jesus também fala a respeito do Espírito Santo que viria à Terra após sua morte e ressurreição, e é sobre ele que vamos falar agora. Após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, os discípulos receberam o Espírito Santo como conselheiro e foram revestidos de poder para proclamar as boas novas. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. O Espírito Santo é poderoso. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais. Foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus, o corpo de Jesus dentre os mortos. Então ele é mais forte do que a morte. Também é por meio do Espírito Santo que recebemos os dons. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito Santo é quem nos consola quando estamos tristes ou desanimados. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós. E o Espírito Santo ele é sensível a tal ponto que Jesus nos alerta que o único pecado que não é perdoado por Deus é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso está lá em Mateus 12:31. Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Muito ainda para falar sobre o Espírito Santo, então se você quiser saber melhor como ele é e como ele se manifesta, fiquem atentos nos próximos vídeos.